Composição direcionada. O que seria isso? Resumidamente, trabalhos encomendados, né? Quando você recebe uma proposta de trabalho. Ou quando você quer, de repente, até preparar algum material para mostrar para alguém, para divulgar seu trabalho. Enfim, quando você vai fazer alguma coisa baseado numa proposta de outra pessoa. Ou pensando em uma proposta para outra pessoa, né? Isso que é composição direcionada. E por que direcionada? Porque você já vai ter um direcionamento prévio daquilo ali, né? Vai ter um propósito já a tua composição. Não que as outras não tenham, mas nesse caso é diferente, porque o propósito vai ser bem mais específico, né? Então vamos assim de maneira prática novamente. Como que eu lido com trabalhos encomendados e sugiro vocês a lidarem também. Eu tenho uma etapa de procedimentos só para organizar a minha cabeça sobre quais vão ser as minhas funções, sobre qual é o resultado que eu espero, né? Enfim, eu sigo um procedimento que eu vou passar para vocês agora. A primeira etapa é a análise da proposta, né? Seja a sua proposta para outra pessoa ou uma proposta que você recebeu, né? Dentro dessa proposta, vamos pegar novamente o gênero. Você tem um gênero musical que você precisa contemplar ali naquela obra? Se sim, vamos fazer a pesquisa de referência, como sempre, né? Para a gente saber como que está sendo feito, beleza? Tendo feito isso, vamos identificar qual que é o propósito daquela obra ali, daquele trabalho. Por exemplo, você vai fazer um jingle para uma empresa, para uma marca, por exemplo. Se você vai fazer um jingle para uma marca, você tem que entender qual que é o propósito daquele jingle ali. Ah, é para vender mais tênis. Entendi. Então a tua obra ela vai ter que ter alguma conexão com esse propósito. Que seja, por exemplo, se você for construir a letra também, alguma parte da letra que você contemple aquilo ali, né? Ou enfim, você vai pesquisar naquele segmento ali como que as pessoas têm feito aquilo. Pega, por exemplo, as propagandas de tênis, né? E analisa a trilha que está rolando ali, aquela música que foi feita para vender aquele produto, né? E extrai daquilo ali algumas referências para você, se você achar que sim, ou não, se você olhou e não gostei de nada daquilo, eu quero passar uma visão diferente para esse mercado aqui, eu quero dar uma revolucionada na maneira de fazer isso aqui. Enfim, de qualquer maneira, essa pesquisa, né, essa análise do propósito da proposta, né, para que vai servir essa música aqui, para que eu estou fazendo essa música aqui, né? Isso vai te ajudar a nortear a direção da tua composição. E ainda na análise da proposta, se ainda não tiverem feito esse trabalho para você, eu sugiro que você faça, que é o trabalho de pesquisa de público-alvo, né? Essa música que eu estou fazendo aqui, ela vai dialogar com que tipo de pessoas, né? Porque normalmente em trabalhos encomendados talvez você seja até brifado nesse sentido. Talvez a pessoa que esteja fazendo a proposta para você te passe um briefing, né? Um resumo daquilo ali, né? Um direcionamento prévio, né? Não, então essa música aqui precisa dialogar com as pessoas do sexo masculino e feminino da faixa etária de 13 a 25 anos. Então você vai novamente fazer uma pesquisa ali de nicho, né, de segmento. O que está acontecendo aqui? O que essas pessoas aqui dessa faixa etária têm ouvido mais? Então assim você vai descobrir o público-alvo, né? Vai não só descobrir o público-alvo, né? Você vai identificar o que aquele público-alvo ali tem consumido mais. Que nesse caso a chance de você fazer uma obra que contemple aquelas expectativas ali é maior, beleza? Então essa é a análise da proposta. A próxima é a análise da função que você vai estar exercendo ali. A análise da sua função naquele trabalho. Qual vai ser o seu papel ali, né? Se isso não for te passado de maneira tão clara e específica, cabe a você identificar o que você vai ser responsável ali. Ah, então tá ok, eu vou ser o compositor dessa música aqui, né? Mas você vai precisar que eu masterize, mixe também. Como é que vai funcionar isso, né? Se isso não for passado para você de maneira clara, é importante que você consiga enxergar e identificar quais vão ser as tuas funções ali naquele trabalho, até para você poder precificar o teu trabalho, né? E ter uma noção de quantas horas você vai gastar naquele trabalho ali. Isso conforme
você for ganhando mais experiência, vai se tornando mais simples. Mas a princípio faz esse estudo, coloca no papel, né? Pega os teus primeiros trabalhos e vê quantas horas, quantos dias que você gastou ali para concluir aquele trabalho. Para você saber quanto é que está valendo a tua hora até, ver quanto que você recebeu por aquele trabalho. Para você poder ir identificando também melhorias no teu próprio processo de trabalho, né? Então, não, esse tipo de música aqui, me pediram uma música muito complexa, isso eu levo bastante tempo para fazer, então eu vou ter que cobrar mais caro, né? Então, conforme for passando o tempo e vocês forem ganhando experiência, isso vai ficar mais simples. Mas já indico esse exercício logo de cara, né, para você ir entendendo quais vão ser as tuas funções ali e quanto vale aquele trabalho que você vai exercer. Tendo feito a análise das tuas funções, aí já entra numa parte mais de um complemento do teu trabalho, né? E dependendo também de qual for a tua função, isso vai acabar ficando para você, que é a seleção de equipe, né? Mais uma vez, se a proposta que for passada para você não for tão clara, cabe a você identificar as funções, não só que você vai exercer, mas as funções que precisam ser exercidas ali. Por exemplo, você recebeu uma proposta para gravar um samba enredo para uma escola, para sair no próximo carnaval. Aí você tem que pensar, né? Tá, o que eu espero da sua composição? Você já passou pela análise da proposta e você vai chegar na análise da tua função. Aí você vai ver o que você tem de recurso na mão e quais os elementos que você acha ali que são imprescindíveis de estarem presentes ali naquela obra. Por exemplo, cara, eu vou fazer um samba enredo. Eu preciso de um naipe forte de percussão, né? Eu preciso de surdo, eu preciso de tamborim, vou precisar aqui do cavaquinho, né? Que eu sei que é um instrumento que passa uma referência fortíssima desse gênero. Vou querer uns pandeiros também e quero um violão de 7 cordas, por exemplo, que também costuma estar presente. E aí você vê, não, beleza, eu sei tocar pandeiro, eu sei tocar tamborim, sei tocar surdo. Cavaquinho eu não tenho nem ideia de como é que eu vou fazer isso. Então aí entra na parte de seleção de equipe, que você vai ter que identificar que aspectos daquele trabalho ali, que funções ali, que elementos presentes ali que você não vai poder tá entregando o resultado final e que você julga que sejam extremamente necessários para a conclusão daquela obra ali. Por isso que é a seleção de equipe, né? Você vai ver as funções ali que você julga como necessárias para a realização daquele trabalho, o que você não vai conseguir concluir. Se isso não foi passado, é importante que você faça essa consideração também. Mais uma vez, para a gente não ter problema mais para frente, né? Eu estou adiantando aqui algumas etapas do processo que costumam acontecer, né? Porque às vezes você vai se dar conta disso no meio do caminho. Peguei um trabalho encomendado e esqueci que eu vou ter que contratar fulano e ciclano, eu não sei mixar e masterizar também, não ficou muito claro isso na minha negociação com o meu contratante. Então, assim, estou falando isso também porque eu sei como é que funcionam as negociações no mercado da música às vezes, né? Quando a gente não está trabalhando numa esfera onde rola muito capital, às vezes os trabalhos eles não chegam com a clareza que eles precisam para a gente desempenhar uma boa função ali. Então, a tua função como compositor, arranjador, e, enfim, como profissional que vai estar realizando aquele trabalho ali encomendado, é ficar sempre atento a esses pontos, caso o teu próprio contratante não tenha ressaltado isso na proposta, beleza? Então é isso, seleção de equipe, né? Vamos ver as funções que a gente não vai conseguir desempenhar. Um outro aspecto que eu costumo sempre analisar, né, é a direção musical. Primeiro, se a direção musical for sua, que funções que você vai ter que estar desempenhando ali? Se ela não for sua, você vai ter que ter um bom relacionamento ali, uma boa comunicação com a tua direção musical, né? Por quê? Porque essa é uma parte de organização, é igual um diretor de filme, por exemplo. Que você tem ali o cameraman, você tem os atores, você tem toda a parte de logística que precisa para montar um cenário, figurinista, maquiador. Na música é a mesma coisa. Quando você vai fazer uma gravação, por exemplo, você precisa às vezes de uma equipe grande. E não, mesmo se for uma equipe pequena, vão ser muitos elementos que vão estar sendo abordados ali, igual a gente já está vendo. A função do diretor musical é fazer com que todos esses elementos estejam nos seus devidos lugares, estejam harmonizados, né? Criar uma liga ali, né? Fazer aquilo ali que está tudo
fazer todos esses elementos ali, não só elementos, as pessoas, né? Fazer tudo isso fluir bem, fazer com que o trabalho flua bem. E não só isso, o diretor musical ele vai nortear muitas questões até de arranjo, muitas questões de interpretação, assim como um diretor de filme, né? Que às vezes vai falar pro ator, não, cara, você tem que chorar nessa parte aqui, chora com mais vontade. O diretor musical ele vai fazer isso às vezes com cavaco, né? Cavaco, chora com mais vontade aqui nessa parte. Não, eu preciso que esse elemento aqui ele esteja mais destacado nessa parte. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque chega nesse momento, é importante a gente aprender a lidar com o nosso próprio ego de artista, né? Porque quando a gente está fazendo um trabalho encomendado, a gente tem que entender que aquela obra ali está sendo feita, na verdade, para outra pessoa, ou para outra empresa, ou para outro propósito, que não é você. Então a gente tem que começar já até a aceitar, a lidar bem com as críticas, com os feedbacks. Eu já cansei, por exemplo, de pegar trabalhos encomendados e às vezes só fui acertar na 5ª vez. Tive que mandar 5, às vezes 6 versões daquela música ali, por exemplo, versões de arranjos diferentes para eu conseguir agradar a pessoa que estava me contratando para fazer aquele trabalho ali, né? Ou às vezes não só isso, parceria, né? Eu estou fazendo um disco com alguém e para o disco chegar naquele ponto ali, onde agrade os dois, às vezes eu tive que passar por muitos processos ali de começar às vezes do zero novamente a composição, porque não era aquilo que a outra pessoa estava esperando ouvir. Então isso é normal, né? E isso que vai dando experiência pra gente, e quanto mais a gente errar nesse sentido também, mais diferente a gente vai fazer das próximas, né? E a tendência é que a gente cada vez erre menos. Então, a dica que fica para vocês, né, já é essa. Quando você for fazer um trabalho direcionado, procura pensar sempre com a cabeça da outra pessoa ou da outra empresa, ou pensando no propósito que você está fazendo aquela obra ali, se desvinculando até o máximo que você puder dos teus padrões estéticos, né, das tuas referências. Você vai estar trabalhando ali em outro território, né? Você tem que explorar as referências, as interpretações, os elementos, os desenhos, tudo ali em função daquela obra, beleza? E ao mesmo tempo, a última, que na verdade é a mais difícil, que a gente vai construindo isso na verdade até o final do curso, e vocês vão estar construindo na verdade isso a vida inteira de vocês, e todos os artistas, até os maiores, também fazem essa mesma prática, é passar a identidade do compositor, passar a identidade de vocês, a personalidade de vocês para aquele arranjo ali. Isso não existe uma fórmula pré-definida para fazer isso, mas ao mesmo tempo existem outras fórmulas de outras coisas que é o que eu estou passando para vocês, que vão fazer vocês chegarem num ponto de sonoridade que agrade vocês e que agrade ao público de vocês. Isso é você construir a sua identidade, não só isso. Você fazer com que, por exemplo, uma música sua que seja para a propaganda de tênis que você está fazendo, o jingle da propaganda de tênis, você criar formas das pessoas reconhecerem a tua personalidade, reconhecerem a tua identidade como compositor naquela obra ali. É bem subjetivo porque vai de cada um e vai de onde cada um quer chegar, do que cada um quer passar, né? Essa parte de identidade do compositor dentro de um trabalho direcionado, ela tem que ser colocada com muito cuidado. Em algumas vezes ela vai ter que ser até omitida. Às vezes você vai ter que fazer uma coisa que vai contra a sua identidade como compositor, porque você precisa preencher aqueles requisitos ali, né, que a obra está te pedindo. Mas é sempre bom que a gente consiga, de alguma forma, expressar a nossa identidade nos nossos arranjos e, inclusive, nos nossos trabalhos encomendados, né? Aí vai desde um timbre, por exemplo, que você gosta de usar, ou de uma célula que só você desenvolveu ali da bateria, que é uma característica bem marcante que você usa, né? Enfim. Então, essa aula, ela fica como exercício, assim, por mais que você não tenha nenhum trabalho encomendado, logo de cara, faz alguma simulação. Escolhe, assim, nichos diferentes para você testar isso. Por mais que você não tenha recebido, por exemplo, uma proposta da Coca-Cola para você fazer um jingle,
Imagina que você vai fazer um jingle para Coca-Cola e faz tudo que você puder ali de arranjo, se você quiser colocar alguma letra também, pensando daquilo. Não necessariamente jingle, né? Mas, enfim, obras direcionadas. Faz essa simulação, né? Pensa que tipo de trabalho que vai poder ser, que vai poder pintar para você, até na área que você está pretendendo, e já faz essa prática, como se alguém estivesse te pedindo aquele trabalho ali. Beleza? Então é isso. Vamos que vamos.